Bom dia, turma. Opa, bom demais ver vocês todos aqui. Casa cheia é a alegria de todos nós. Não é isso, senhores vereadores? O vereador, quando vê gente, fica doidão, né? Que bom, legal. Bom demais ter vocês aqui. Estamos muito felizes, né, por terem aceitado o nosso convite, né? Convidar os amigos que estão todos lá fora para entrarem, tá bom? E a gente vou convidar aqui nossa querida amiga Paloma. Deu branco, viu? Depois da Covid, de vez em quando somem umas coisinhas assim, né? Estou fazendo essa fala aqui que é para relaxar a turma aqui, porque a turma está meio tensa aqui para poder fazer. Nós já ganhamos a reunião, não foi não, Ró? Já ganhamos, casa cheia, tudo bem, tudo tranquilo, muita felicidade, uma alegria enorme ter vocês aqui. E Paloma, que é a coordenadora do CRAS, vai conduzir, vai ser a nossa mestre de cerimônia. Tomei um pouquinho o tempo dela aqui, mas ela está à disposição. Valeu. Me chamar Roró. Vai, Paloma. Bom dia, pessoal. Gostaria de, primeiramente, né, agradecer por esse momento, agradecer a todos vocês pela presença, né, casa cheia, isso para a gente é muito gratificante. Vamos apresentar rapidamente, né, a nossa programação desta manhã. As boas-vindas vocês já tiveram, né, com o nosso amigo Edmilson, né, uma bela abertura. Estaremos apresentando para vocês, dentro de alguns minutos, o objetivo da nossa reunião. Faremos a composição da mesa, a leitura do caderno de orientação, teremos o momento da palestra magna e a explanação dos nossos eixos que serão apresentados logo mais. Em seguida, faremos uma pausa para o lanche, né, para a gente repor as nossas energias, e retornaremos para a tomada de discussão e elaboração com a apresentação das propostas, eleição dos delegados, e seguiremos para os encerramentos e os devidos agradecimentos e deixaremos aberto os momentos para as fotos, tá? Senhores e senhoras, bom dia a todos e a todas. É com imensa alegria que estamos aqui para darmos início a mais um momento crucial para a gestão pública municipal e os munícipes sapeaçoenses. Iniciaremos mais uma reunião ampliada municipal de segurança alimentar e nutricional do município de Sapeaçu, a qual foi convocada conjuntamente pelo secretário de Agricultura, Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente e representantes das secretarias de Assistência Social, Educação e Saúde. Esta reunião ampliada, ela tem como objetivo central superação da fome e construção da soberania alimentar com direitos e participação social. A reunião ampliada de segurança alimentar e nutricional, ela fortalece a implementação da política estadual de segurança alimentar e nutricional, de forma que garanta a superação de todos os graus de insegurança alimentar, e nutricional da população. A reunião ampliada municipal de segurança alimentar e nutricional é o espaço que reúne representantes do governo, da sociedade civil organizada, especialmente os agricultores familiares, beneficiários do Programa de Aquisição de Alimentos, mais conhecido como PAA, munícipes e afins, para a discussão participativa acerca da situação da segurança alimentar e nutricional do município de Sapeaçu e buscar estratégias e ações que devam ser empreendidas pela Prefeitura, pelas organizações sociais, visando o combate à fome e a garantia do direito humano à alimentação adequada e saudável no município. Desejamos a todos os presentes uma excelente reunião ampliada
e que este momento possa realmente ser um espaço efetivo de participação, controle e conquistas de direitos. Neste momento, passaremos para a composição da mesa. Eu gostaria de convidar para compor a mesa o senhor secretário Eládio Borges Lima, secretário de Agricultura e Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente. A senhora Eliane da Paixão Neiva, secretária de Assistência Social. Representando a Secretaria de Educação, o senhor Juvenal Borges, subsecretário de Educação. Representando a Secretaria de Saúde, o senhor Tiago Brito, enfermeiro e auditor em saúde. Representando a Câmara de Vereadores, o senhor presidente César Carvalho. Queremos convidar também a senhora Rosana Vieira, coordenadora do Colegiado de Desenvolvimento Territorial do Recôncavo. Queremos convidar também o senhor Cleidson Santos, assessor de Desenvolvimento Territorial do Recôncavo. Queremos convidar também a senhora Joseneide Devino dos Santos, presidente da Associação da Canabrava. Queremos convidar também a senhora Laura Santiago Sena, vice-presidente da Cooperativa de Mulheres. Gostaríamos de convidar também o senhor Léo Muti, representante da CDL. E gostaríamos de convidar também a senhora Anatalice Jesus Santos, representante e consumidora do Programa de Aquisição de Alimentos. Aqui está composta a nossa mesa e eu gostaria nesse momento de uma forma bem breve, franquear o microfone à mesa. Não sei por que essa observação de bem breve. Até parece que me conhece. Bom dia a todos e a todas. Prazer enorme receber a todos aqui nesse dia. Fazer uma saudação à mesa, na presença aqui, na figura da minha queridíssima amiga, companheira Rosana Vieira, coordenadora do território, companheira de lutas de muitos anos e de construção das políticas públicas no território do Recôncavo. Saudar meu querido amigo Cleidson Santos, assessor de desenvolvimento territorial do Colégio do Território do Recôncavo, aqui representando o governo do Estado da Bahia, da Secretaria de Planejamento do Estado da Bahia, meu amigo Cleidson. Saudar a senhora secretária de Ação Social, a Covid, Eliane Ramon de Sena,
Ela não é isso não, ela é paixão. Saudar meu querido amigo presidente da Câmara de Vereadores, César Carvalho, e a saudá-lo, saúdo a todos os vereadores aqui presentes, pedindo de antemão as desculpas por não estarem aqui presentes aqui na nossa mesa, porque vocês já viram o leque, até por uma questão regimental, a gente tem que ter os representantes da sociedade civil, mas quero citar nominalmente aqui meu amigo Beto, de Oscar, Zelino Ribeiro, Édipo, mais conhecido como meu amigo Pingo, todos esses que se fazem aqui presentes, saudá-los e, em nome de todos, né, saudar aqui com muita alegria, muito prazer, minha querida amiga Neide, Divino dos Santos, presidente da Associação da Cana Brava, saudar a nossa querida Dona Laura Santiago de Sena, presidente da Cooperativa das Mulheres Agricultoras Familiares de Sapé-Açu, as vice-presidente aqui representando a senhora presidente Deusane do Carmo, né, saudar os companheiros que da Secretaria de Educação, dar um abraço forte à secretária Marta pelo apoio importantíssimo que ela tem dado aqui a gente, não só nesse momento da realização da conferência, dessa reunião conferência, mas em outros momentos também que a gente tem sido essa parceria. Secretaria de Saúde também aqui representada pelo auditor Tiago, um abraço para a secretária Cristiane, né, saudar a todos, saudar meu amigo Léo, representante aqui do CDL, né, importante parceiro do desenvolvimento do município, né, saudar a delegada do Flamengo, a Natalice, uma figura representativíssima da sociedade baiana e de Sapé-Açu, que além de ser mulher negra, batalhadora, lutadora, representa o segmento que hoje ela está aqui representando como os consumidores, mas já dá um passo adiante como empreendedora. Então a gente está aqui muito bem representado nessa mesa, representando toda a diversidade que tem. Saudar a todos e a todas as pessoas aqui presentes, agradecer demais, de coração mesmo. Nós estamos super felizes com a presença, com o acolhimento. Fazer um agradecimento especial à Secretaria de Ação Social, na figura de Jéssica, eu só quero chamar você de Ana, Paloma. Eu, depois da Covid, eu tive de vez em quando dessas coisinhas, até porque eu estou nervoso, acreditam? Saudar a todos, né? Agradecer demais a presença de todos vocês, para a gente discutir um tema importantíssimo, né? E super atual, que é a questão da segurança alimentar e nutricional no município de Sapé-Açu, na busca da superação da fome e da questão da soberania. As nossas convidadas, as nutricionistas do município de Sapé-Açu, importante demais frisar, conhecedora da realidade daqui do nosso município, irão expor a vocês sobre essa realidade que nós estamos vivenciando, tá? Não só na Bahia, no Brasil, na Bahia e no mundo. Apenas para poder destacar de que a questão da fome e da insegurança alimentar, que em outras palavras é fome, a gente tem no Brasil hoje um índice altíssimo. Nós estamos com quase 13% da população está na situação de insegurança alimentar grave. Significa de que nós temos no país hoje 33 milhões de pessoas que estão em situação de segurança alimentar. Discutir isso, como enfrentar esse problema, como a gente dar conhecimento a essa realidade, como discutir, como encaminhar e como buscar soluções para esse problema, é o desafio que nós estamos nos propondo aqui nessa conversa, nessa reunião ampliada, Conferência de Segurança Alimentar. Tenho certeza que as nossas nutricionistas irão brilhar e nós todos faremos um debate em seguida para dar nossa contribuição para a superação desse grave problema que é a fome na Bahia, no Brasil e aqui no município. Obrigado a todos e que fiquemos com Deus e que tenhamos uma bela e positiva e virtuosa conferência. Bom dia a todos. Quero saudar aqui a mesa aqui em nome de Eládio Bahia
Quero agradecer também, Bahia, pelo convite. Quero saudar aqui meus colegas vereadores ali, Zelino, Beto, Eto, e a todos vocês aqui presentes, em especial o pessoal lá da Canambrava, da minha terra, né? E o pessoal da sede, enfim, toda a zona rural que estão vendo aqui presente. Meu amigo Dedéu aqui, que sempre vem nos apoiando aqui na agricultura, né? É isso aí. Então é muito gratificante para mim estar aqui, fazendo parte aqui dessa abertura aqui da Conferência da Segurança Alimentar, né? Mas essa parte de nutrição, deixa o Paeto lá e as outras aqui que entendem aqui, né? Então, desejo boa-vinda a todos e que vamos conscientizar aqui para que nós possamos estar, cada dia, a gente se aperfeiçoando no que está acontecendo aqui no nosso município. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Quer passar para alguém? Bom dia a todos e a todas. Gostaria de parabenizar, saudar a mesa em nome da Secretaria de Assistência Social, Eliane. Parabenizar a Bahia por esse excelente projeto, por interligar as nossas redes. E nossa gestão preconiza isso, Bahia, interligarmos redes, trazermos projetos, discutir com nossa população. É isso que é fazer gestão. Então, você está de parabéns, que vocês possam ter um excelente dia. Essa temática aqui proposta trará para vocês esclarecimentos sobre o que é segurança alimentar, o que vocês podem estar fazendo para ajudar nessa segurança alimentar e, no demais, agradecer. E Deus abençoe a nós todos, que tenhamos uma excelente conferência. Bom dia, primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês, parabenizar a gestão pelo evento, a Eládio, saudar aqui a mesa em nome da nossa secretária Eliane, certo? Parabenizar os vereadores presentes e a todo esse envolvimento que eu estou vendo aqui, e tem mais mulheres, né? Então mostra a predominância e a importância também de vocês. Saudar aqui nossos agrônomos presentes, nossos nutricionistas e nutricionistas, né? E dizer para vocês que o comércio e a gestão fica feliz em ver esse envolvimento, porque vocês são produtores. E uma vez o município fomentando de forma sadia esses eventos, vai estar, de certa forma, estimulando a produção dentro do município e também fomentando para outros lugares. Então vai aqui meu abraço fraterno a todos e passar aqui para os demais. Bom dia a todos e a todas. Eu me chamo Cleidson e estou agente de desenvolvimento territorial aqui pelo Recôncavo. Sempre um prazer voltar aqui em Sapeaçu, né? E rever amigos. Saudar a mesa aqui na pessoa de Dona Laura, ali da Copemaps, do meu amigo Bahia, né? Eládio Bahia, que é de Sapeaçu, mas também é do território, tá bom? Saudar também as outras secretarias aqui envolvidas, depois que aqui assistência social, educação e saúde. Sabemos, gente, que esse tema é muito importante para o nosso dia a dia. Segurança alimentar é ter comida boa e de qualidade nas nossas mesas, certo? Infelizmente, o Brasil saiu do mapa da fome, mas voltou. Dados recentes, né, da ONU aí mostra números preocupantes. Eládio falou há pouco, né? Nós temos muitas pessoas passando fome. E no território aqui, como é que está? Sapeaçu, o nosso território, ele é rico, né? Temos condições, produzimos bastante alimentos, mas mesmo assim a gente tem muitas pessoas em insegurança alimentar.
Então, acho que hoje o desafio aqui é vocês propor justamente essas propostas baseadas na realidade de cada uma. Sapeaçu é Sapeaçu, cachoeira é cachoeira, cruz é cruz. Então, a realidade de Sapeaçu só vocês sabem. E esse espaço aqui de participação social é muito importante para vocês dizer o que quer e também cobrar do poder público como será feito essas ações, né? Ou projetos para a gente superar a insegurança alimentar no território, na Bahia e no Brasil. Bom evento a todos. Bom, sem mais, eu gostaria... Bom dia a todos. Eu estou aqui representando a presidente, né, que não pôde comparecer. E eu estou aqui representando. Eu sou da Copemafis, da cooperativa de lá de Macaúbas, né? Não tenho mais nada. Bom dia a todas, eu sou a presidente da Associação de Canabrava, representada por um grupo de mulheres, que foi um projeto muito bonito, uma grande representante que está ali, a Denildes. Aí ela fez um grande projeto lá na Canabrava, então a gente fomos formadas por 90 mulheres da Associação de Canabrava. Aí agora eu fui reeleita de novo, a Associação de Canabrava. Muito obrigada. E está aqui nosso vereador, o nosso amigo é lá de Bahia, que não deixa nós na mão, nunca. Então, assim, agradeço a vocês todos. Muito obrigada por esse convite. Muito, muito obrigada mesmo. É a primeira vez participo de uma mesa. Não, eu sou, assim, não sei, eu sou uma mulher extraordinária. Sou mesmo. Eu não sou... Não corro da luta, às vezes assim, as pessoas falam, porque você trabalha demais. Trabalho porque eu tenho orgulho e eu trabalho por amor, não por interesse. Eu sou pelo amor primeiramente a Deus, o meu amor primeiramente a Deus e depois o amor por aquilo que eu faço. Hoje sou representante, assim, trabalho, às vezes a gente fala, mas hoje eu sou representante de uma fazenda onde produz alimento, fazenda de leite. E hoje eu sou a presidente da Associação de Canabrava. Mulher empoderadíssima, tá? Ajuda o microfone para aqui, Pio. Bota aí para consertar esse microfone, bota a bateria aqui, senão eu vou ficar atrapalhando aqui. Lá. Sem mais, nós gostaríamos de agradecer, né, a mesa, a presença de vocês. E neste momento eu desfaço a mesa. Aproveitar aqui enquanto a gente está desfazendo a mesa para dar início aos trabalhos, gostaria de fazer aqui, justificar aqui a ausência do vice-prefeito Ramon de Sena, que está aqui representado pela secretária Eliane, mas de Brasília me ligou pedindo que dissesse a vocês, deixar um abraço e de que ele está lá, mas o coração está aqui. Tá bom? Valeu, abraço. Toca o barco, menina. Bom, nesse momento é importante, né, a gente ressaltar e apresentar a todos vocês a nossa comissão organizadora, né? Então eu gostaria de convidar aqui à frente o nosso secretário de Agricultura,
Componentes da Secretaria de Assistência Social. Essa aqui vos fala, Jéssica, Elisângela, a nossa secretária também de assistência, ela precisou dar uma saidinha, mas fazendo parte da Secretaria de Educação, Manuele, Raquel, Magna, Edinalva, eu não a vi por aí, não sei se ela está presente, né, da Secretaria de Educação. Ressaltar também, né, a colaboração importantíssima da secretária, né, a Promarta, por motivos de força maior ela não pôde estar presente. Neuma, também ainda da Educação. E da Secretaria de Saúde, muito bem representada, né, pela nossa Nutri Geisane. Bom, gente, está aqui o resultado de tudo que está acontecendo nessa manhã, né? Essa equipe aqui em tempo recorde, nós com alguns cabelinhos brancos a mais, mas sonhando com que isso realmente acontecesse. Então, para a gente é um momento gratificante e a gente sabe que quando a gente trabalha em parceria, em unidade, em coletividade, o trabalho flui e a gente espera realmente, né, que desse momento de hoje, que desta manhã, saiam propostas importantíssimas e vocês são os fundamentais, não só pela elaboração, mas principalmente pela cobrança posterior a isso aqui, para que essas propostas elas possam sair do papel e possam ser executadas com precisão. Então eu gostaria de pedir à plenária, né, uma salva de palmas para essa equipe. Muito obrigada a todas e a todos, né, senhor? E neste momento o secretário ele vai declarar aberta a nossa reunião ampliada e passaremos a palavra para a nossa digníssima Rosana. Ela vai fazer a apresentação das orientações. Pronto, eu de volta. Agora eu vou ser breve. Eu adoro Paloma porque ela é toda protocolar. Né? E eu gosto muito de protocolo, né? Muito, né? Quando a gente está alegre assim, né? Esse protocolo, a gente é bom para distensionar, né? Aqui é um lugar para a gente discutir problemas interessantes. Por isso, em nome de Deus, em nome da Prefeitura Municipal de Sapé-Açu, em nome do senhor prefeito Dr. George Góes, do vice-prefeito Ramon de Sena e de toda essa equipe que aqui organizou, representada por nós secretários, em nome da Câmara de Vereadores de Sapé-Açu, apresentado pelo senhor presidente e os vereadores aqui presentes, eu declaro aberta a reunião ampliada, Conferência de Segurança Alimentar e Nutricional do município de Sapé-Açu. E com muita alegria, convido a presidente, a coordenadora do colegiado do território do Recôncavo, essa mulher poderosíssima, chamada quebrar o protocolo, que quem deveria chamar aqui era a Paloma, mas eu já estou aqui adiantando. Deixa eu falar, quando ela está eu não aguento não, eu tenho que fazer esse carinho para ela, porque ela sempre é uma paixão para todos nós. Convidar a Rosana para fazer. Pois é, na hora eu fiquei até achando assim, esqueceram as meninas de lá da secretaria, Ana e Nilmara lá, que ajudaram, estão ali, danadinha lá com a gente aqui. A culpa foi dela, eu falei no ouvido, ela esqueceu. Tá bom? Você quer que eu passe para a Rosana? Eu passo, né? Então ela aqui está sempre dando. Eu gosto de quebrar o protocolo para a gente ficar, porque, nós somos da luta, nós somos da guerra, e protocolo com a gente é só para a gente quebrar. É com você, Ei, pessoal.
Tecelões de Bahia. Tarefa dada, tarefa cumprida. Mais uma vez, Sapé-Açu, ó, arrasando nas atividades. Então, bom dia para todas. Ai, não, eu sei que não tomou café ainda, né? Mas manda um bom dia de verdade. Bom dia. Bom dia. Depois da fala dessa mulher aqui, como é que não dá um bom dia, né? Então eu queria saudar vocês, né, em nome de Ademildes, que é companheira aí da luta também, é da Câmara Técnica de Mulheres. Dona Laura, que eu não posso esquecer nunca, né, daqueles nossos trabalhos anteriores, hein, Dona Laura? Lá em Macaúbas, né, aquela parte de lá, aquelas histórias que se a gente for sentar para contar, é história. Né? E Canabrava a gente esteve aqui na inauguração, a gente batalhou muito pela inauguração daquela cozinha lá. Né? E quando o Rui esteve aqui também, a gente sabe, então a gente sabe como a luta de vocês é grande, é forte. E foi Rui que também teve os dois, foi Rui e Jerônimo. Até hoje, outro dia eu estava vendo aquelas fotos lá do pessoal lá de Canabrava. Mas esse momento para a gente é importante pelo seguinte, porque é o momento de a gente discutir sobre nossa segurança alimentar. É o momento de a gente falar como é que a gente quer essa segurança alimentar para o nosso município, né, para o nosso território, para o nosso estado. Então, com o objetivo, né, de pensar nesse fortalecimento da segurança alimentar e nutricional, a 6ª Conferência Estadual irá acontecer esse ano na Bahia, depois de 4 anos sem nenhum tipo de conferência, sem essas discussões sendo abertas. Infelizmente, o Brasil voltando para o mapa da fome, e a Bahia também não está de fora. Os nossos municípios do território do Recôncavo também não estão de fora. Então, mesmo a gente sabendo da vasta produção que nós temos, nós ainda vivemos na insegurança alimentar. E essa insegurança alimentar, ela passa pela água, pelo nosso consumo de água. Então, é necessário e importante que a gente tenha um bom consumo de água e tenha água de qualidade. Né? É importante que a gente tenha uma saúde de qualidade. Que a gente possa realmente ter uma saúde preventiva e não curativa. Então, melhor prevenir do que remediar, não? Você está me olhando ainda, não? Não foi assim que a gente aprendeu lá com manhã, não? Então, vamos prevenir. Então, a gente pensar nessa prevenção é também pensar em saúde. Então, nesse sentido, a conferência ela vem para fortalecer esses âmbitos, mas principalmente para discutir e montar estratégias para o combate à fome. Quando eu vi aqui na mesa vereadores, o Poder Legislativo, o Executivo, a CDL, que é aí os dirigentes lojistas, as associações, a gente percebe, além das secretarias, a gente percebe a importância de estar se pensando coletivamente. Não dá para se pensar sozinho. Então, um dos objetivos gerais, né, dessa conferência, que vem no sentido de fazer essa discussão ampliada, que são os 3 eixos, é identificar problemas estruturantes que impedem a superação da fome e da insegurança alimentar. Então, quando a gente pensar nos nossos problemas, vamos pensar também nessas estratégias para a gente identificar esses problemas e superar a insegurança. Caminhos para avanços nas políticas estruturantes rumo à soberania alimentar. E aí já deixa até um spoiler aí, digamos que uma dica para o nosso executivo, Bahia. Que ele pense na criação do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do município de Sapé-Açu, né? A proposta vai sair. Ixi. Já está tudo pensado aqui. Muito bem. Já estou gostando. O outro eixo é a gente pensar nas estratégias de participação social, construção, acompanhamento, avaliação e controle social das políticas públicas. Não adianta se fazer política pública se não tiver o povo mesmo que precisa da política pública dentro. Não dá, sabe? Neide, não se preocupe não, que eu só lembro do meu nome porque o povo me chama. Né, Dona Laura? Não é assim não? Dona Laura é inesquecível, essa mulher. Mas nesse sentido, como é que você vai fazer a política pública se não dialogar com quem vai utilizar a política pública? A Natalice, minha flamenguista, foi importante ela ter vendo que ela não falou, né? Mas foi importante ela estar aqui, porque quem está recebendo essa política pública? Então precisa se falar como é que chega essa política pública na ponta, para que as coisas melhores e continue acontecendo. Então é importante a gente pensar nessa estratégia de participação. Por isso a importância de estar os conselhos, de estar as associações, as cooperativas, estar nesse lugar, os vulneráveis que estão participando dos programas sociais, e estar aqui hoje discutindo e pensando nessas políticas públicas. Os vereadores que estão aqui, que bom, fiquem até o final. Né? Por quê? Porque é um momento de escutar a população, fiquem até o final, as secretarias de combustível fiquem até o final, porque é um momento de escuta e de participação. Bom, as orientações que a gente tem para passar para vocês é o seguinte, aqui foi tudo devido ao protocolo, mas está tudo dentro dos cadernos das orientações, vocês foram perfeitos aqui, né, seguindo tudo direitinho. Então, a nossa conferência vai acontecer, a territorial vai acontecer
4 e 5 de setembro, em Cachoeira. As municipais, né? Então é isso mesmo, dividido nos 3 eixos que foram divididos aqui. A faixa de delegados, até 50 mil habitantes, são 3 delegados que saem pela conferência, sendo 1 do poder público e 2 da sociedade civil. O que a gente orienta também é que tire 2 suplentes da sociedade civil e 1 suplente do poder público, porque se por acaso aquele que foi determinado como delegado não conseguir ir, que se chama suplente. Isso. Então, 2 titulares e 1 suplente, 2 titulares e 2 suplentes para sociedade civil, que são as associações, os coletivos, né, as cooperativas, e 1 do poder público, 1 titular e 1 suplente. Alguma dúvida até agora? Alguma dúvida, gente? Vocês falam. Bom. Os municípios que não possuem CONSEC, que é o caso daqui de Sapeaçu, né, tem os representantes da sociedade civil, juntamente com o poder público, que faz essa discussão em relação aos objetivos da conferência. Então, vocês aqui estão dentro dos eixos, estão fazendo nesse sentido. Eu só queria ler tudo, né? Não. As recomendações que a gente tem em geral é o seguinte, né? As conferências ou reuniões municipais, e aqui no caso de vocês são reuniões municipais, são compostas de 1/3 de representante do governo e 2/3 da sociedade civil, que é justamente, no caso de Sapeaçu, 2 titulares da sociedade civil e 1 do poder público. Né? Cada município terá direito a uma vaga para a conferência territorial, conforme sua faixa populacional. No caso de Sapeaçu, serão 3. Né? 3 pessoas sairão daqui do município para a conferência territorial, que vai acontecer em Cachoeira. Mas continua no mesmo sentido, 2 da sociedade civil e 1 do poder público. No final dessa reunião ampliada, vai ser necessária a elaboração de um documento final, constando a síntese das discussões, os nomes, endereço, e-mail, né, dos delegados que saíram de Sapeaçu. De resto, deixa eu ver se falta alguma coisa. Não. Essa será a nossa 6ª conferência. O território do Recôncavo, ele faz nos 19 municípios. Então, que diacho de território é esse? O território é um ente que discute políticas públicas em 19 municípios daqui, que pega tanto de Salbara, Santo Amaro, e aí vai subindo até Varzedo, Salinas, Santo Antônio. Então, são 19 municípios que têm especificidades diferentes, que têm modos de pensar diferentes e modos de agir diferentes. Então, por exemplo, aqui em Sapeaçu, a gente tem uma dinâmica com água, não tem? A gente não tem uma falta de água aqui? Não tem mais não, é? Oxi! Tem sim, onde é que não tem falta de água? Epa, pode não ter aquela falta de água, né? Melhorou muito, e aí você que eu diga. Você que eu diga com aqueles tanques. Mas existe sim ainda falta de água, e tem uma água que ainda não é tão qualificada assim para nosso consumo. Depois dos reservatórios melhorou muito, ajudou muito, mas ainda falta água. Porque a gente está em um eixo, e aí, Ademir disse que é de Cabaceiras, a gente está aqui no eixo Cabaceiras, Sapé e Castro Alves, que tem uma dificuldade ainda com água, né? E a gente tem que lembrar dessas dificuldades para a gente conseguir fazer políticas públicas que realmente cheguem ao nosso povo. Não tem muita água, né? Então, tem o carro-pipa, mas é isso que a gente está falando, né? A insegurança alimentar também passa por essas questões. E aí é uma questão municipal só? Não. É isso que eu quero que vocês pensem, que não é uma questão só municipal. É uma questão que abrange mais coisas. Por isso que eu estou dizendo que a gente tem que pensar para além, né? Então, a água é a questão de segurança alimentar, sim, porque se a gente não tiver água de boa qualidade para beber, a gente vai ficar doente, vai parar num posto, e aí consumo para o posto, a gente não vai ficar bem da cabeça também, vai vir para o CREAS, vai vir para o CRAS, vai vir querer outros serviços que acabam também abarcando a questão de recursos. Então, pensar nessa segurança alimentar nesse sentido. Né? Para a gente pensar no todo. Então, a gente, enquanto colegiado do território do Recôncavo, a gente pensa nessas políticas públicas em tudo, né? Tanto na agricultura familiar, quanto na economia solidária, na questão de gênero. Então, por exemplo, daqui uns dias vem a conferência de cultura,
Está na hora de Sapé-Açu, viu, Bahia? E aí, o Poder Público Municipal, a gente já está fazendo a movimentação para as conferências de cultura. A de cultura também entra a nossa questão do que acontece na terra, não é só samba, não é só festa de São João. Nossa cultura não é só o São João. Nossa cultura é lá na sua zona rural. Essa semana eu estava no samba lá em Pernambuco, em Muritiba, na zona rural. Aquelas veinhas deram em mim, viu? Menina, tem um aqui, eu não venho pra cá não. Não que eu não tenho saúde pra você, aquelas veinhas deram em mim, minha filha. Né? Então assim, é você pensar em todas essas políticas públicas que realmente avancem o município de Sapé-Açu. Tá bom? A gente está aqui para tirar qualquer dúvida. Eu agradeço e assim, parabenizo mesmo a plenária aqui de Sapé-Açu. É muito qualificada e o principal, trouxe as pessoas que realmente estão na ponta para discutir políticas públicas. Mas uma coisa que foi trazida aqui que é importante, gente, não dá para você ficar só discutindo se não tiver efetividade. Se não acontecer. Mas para acontecer, a gente precisa continuar cobrando e participando. Ok? Eu estou por aqui para qualquer dúvida e bora tocar o barco. Gostaríamos de registrar também a presença da senhora Cláudia Magalhães dos Santos, representante do Sindicato dos Agricultores Familiares de Sapé-Açu. Gostaríamos de registrar também a presença, né, do senhor Eudérico, aqui presente, né, ele que teve um papel importantíssimo aí dentro da Secretaria de Agricultura também. Muito obrigada pela sua presença. E neste momento nós passaremos para o nosso momento da nossa palestra magna. Seguindo a fala do nosso querido secretário, vamos quebrar um pouco o nosso protocolo e teremos um momento um tanto diferenciado, porém riquíssimo, porque nós vamos ouvir falar sobre insegurança nutricional, sobre fome, sobre políticas públicas, sobre a efetivação, ouvindo as pessoas que estão diretamente ligadas a isso e que estão nessa vivência do dia a dia, tá? Será algo bem dinâmico, então isso não vai cansar vocês. E eu não combinei isso com elas não, mas eu estava aqui dizendo que quando a gente tem a participação da população, né, quem realmente tem o interesse pela efetivação dessas políticas, é bom porque a gente ouve o que vocês necessitam, o que vocês precisam, tá? Então, durante a palestra, se vocês quiserem interromper e fazer perguntas, fiquem à vontade, tá, gente? O momento é de vocês. Então, eu vou apresentar aqui oficialmente quem são essas pessoas que vão estar falando com vocês nesse exato momento. E nós teremos aqui Neuma Torres de Luna Santos, tecnóloga em alimentos e especialista em formação de nutrição em alimentação escolar. Manuele Santos Conceição, nutricionista com ênfase em neurociência e terapia cognitiva comportamental e nutrição escolar. Geisane Sacramento Silva, nutricionista com ênfase em saúde coletiva, sobrepeso e obesidade. Eládio Borges Lima, engenheiro agrônomo e especialista em desenvolvimento regional. Jéssica Aparecida Sampaio, assistente social, mestra em gestão e políticas públicas e segurança social. E Paloma Queiroz, pedagoga e especialista em pedagogia social. Então, vocês podem até tomar um susto, porque é muita gente, né? Mas vai ser algo realmente bem dinâmico. Então, sem mais demoras, eu passo o microfone para Neuma. Opa, bom dia, meu povo.
Gostei do bom dia. Muitas coisas já foram ditas aqui, coisas boas, né? E a gente espera que no final saia efetivamente muitas ações para o nosso município, né? Eu gostaria de saudar a todos, mas em especial as nutricionistas do nosso município, Magna, Raquel e agora chegando Manuele, essas mulheres maravilhosas que fazem um malabarismo danado para ter uma refeição, uma das melhores do Recôncavo, uma refeição escolar. Então, realmente eu sinto muito feliz por trabalhar com elas. Então, meu nome é Neuma Torres, eu sou tecnóloga em alimentos e estou fazendo uma graduação agora, né? É bom se especializar na área de alimentação escolar. Essas meninas, as nutricionistas, realmente elas, como diz um amigo meu, são umas heróicas, umas heroínas, né? E a gente deve muito saudar essas nutricionistas pelo que elas fazem aqui no município. Considerada a alimentação escolar uma das melhores da Bahia e do Recôncavo baiano, né? Então, obrigada aí, meninas, pelo convite. E elas me pediram para fazer uma apresentação do tema desta conferência, né? O qual é superação da fome e construção da superação da fome e construção da soberania alimentar, né? Então, eu gostei muito desse tema, porque é um tema urgente. Já foi falado aqui, né? Existe uma população no nosso país, 33 milhões, que estão em estado grave de insegurança alimentar. Então, a importância de nos reunirmos aqui hoje é extrema, é urgente. Num país como o nosso, que é considerado um dos celeiros do mundo, o que justifica essa pesquisa, né? Que é considerado até um dos piores momentos da nossa história, da história do Brasil, né? Na alimentação. Então, este é o pior cenário do século XXI. Desde que foi criada a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar, a EBIA, jamais o país atingiu esse patamar de pessoas vivendo em algum dos 3 graus de insegurança alimentar. Ao todo, são 125 milhões de brasileiros em insegurança leve, 59 em insegurança leve, 31 em insegurança moderada e 33 em insegurança grave. Então, essa pesquisa ela foi conduzida pela rede Pensan, formada pelos pesquisadores em segurança alimentar e executada pelo Instituto Vox Populi, né, com o apoio de entidades da sociedade civil. Então, são dados que nós recebemos que nos assustam. 33 milhões de brasileiros estão em estado de insegurança grave alimentar. Então, alguém perguntou aqui, em Sapeaçu, como é que está aqui na nossa região? Nós temos esses dados? Nós nos preocupamos? O que estamos fazendo? Então, um dos caminhos é esta conferência. Aqui vamos falar sobre isso. O que nós podemos fazer como entidade civil, como governador, como governantes, né, como nutricionistas, como secretários, né, como associadores, presidentes de associações, né? Então, nós precisamos realmente tratar com urgência esse tema, ele é urgente, né? Então, soberania alimentar. Quando nós ouvimos essa palavra soberania, a gente pensa logo no território, né? Na parte do país, da proteção das nossas fronteiras, que é o poder de controlar, né, o território. Na questão alimentar, é um direito dos povos e nações de controlarem suas próprias políticas alimentares, agrárias, definir as estratégias com autonomia sobre o que produzir, para quem e em que condições. Então, essa autonomia, essa autoridade, esse poder que a soberania alimentar, ela propõe. Pode passar? Então, nós queremos ter a nossa soberania, não queremos?
Nós queremos ter uma soberania alimentar, né? Então, deixa eu pegar aqui que eu não estou conseguindo ler ali. Então, essa soberania, o que é que ela garante? Ela garante autonomia sobre o que produzir, para quem e em que condições, a fim de garantir o acesso a alimentos saudáveis e culturalmente apropriados, né? E é a soberania dos agricultores, extrativistas, pescadores, apicultores e pastoreiros. Então, esses grupos, né, eles precisam de ter essa soberania alimentar, né? Esse poder de decidirem, de controlarem o que eles podem produzir, para quem e em que condições. É essa soberania que nós estamos atrás, que nós precisamos adquirir. Então, ela proporciona aos povos e nações o direito nas decisões relacionadas à produção, distribuição e consumo de alimentos. Isso implica em criar estruturas que permitam às comunidades influenciar as políticas agrícolas. Então, que estruturas são essas? Precisamos saber como funciona, né, se elas existem, porque a soberania para acontecer depende dessas estruturas. Então, nós podemos discutir aqui na conferência que estruturas são essas, né? Elas já existem em nossa cidade? Então, queremos nossa soberania alimentar. E qual é o caminho? Né? Então, existem vários caminhos, né? Então, eu abordei aqui alguns rapidinho. Primeiro, apoio e fortalecimento à agricultura familiar. Esse é de extrema importância. A gente sabe que tem uma porcentagem grande sobre o alimento que chega na mesa do brasileiro, né? Grande parte desse alimento é vindo da agricultura familiar. Então, é de extrema importância o apoio a essa agricultura familiar. Políticas públicas que apoiem a produção e distribuição de alimentos locais, incluindo regulamentações que favoreçam os produtores locais, em vez de grandes corporações estrangeiras. Então, apoiar os agricultores familiares, os empresários locais, é muito importante para que a gente possa adquirir essa soberania alimentar. Diversificação da produção, incentivar a produção de uma variedade de culturas e alimentos para evitar a dependência de uma única cultura. Eu lembro que quando eu cheguei aqui em Sapeaçu em 2014, eu via muito jaca, né? E hoje eu vejo um pouco, raramente eu vejo. Então, o que aconteceu com a jaca, né? O que aconteceu com a jaca de Sapeaçu, né? Então, precisa haver um estudo, um acompanhamento sobre a agricultura local, né? Então, a laranja, o limão, a jaca, são culturas daqui da nossa região. E elas precisam muito ser incentivadas. Então, vamos buscar de volta a jaca, né? Eu quero jaca, né? Eu sou apaixonada por jaca, então eu quero jaca de volta. Bom dia a todos e a todas. Agradecer aqui a oportunidade, né, de ser convidado para a conferência. E falando sobre jaca, eu vi uma postagem do PAA e a conferência municipal em Itamarim, no PAA, comprando jaca em Itamarim. Então, é algo que a gente tem que ver. O que é que realmente traz a segurança alimentar? São alimentos que são comprados na Ceasa? São alimentos produzidos pelo agricultor familiar? Então, a segurança alimentar, ela perpassa, né, por essa discussão como um todo, inclusive pela jaca, que virou mesas, né, e bancos.
Pulão de jaca, às vezes mais escondidinho de jaca. É bom demais. Eu sou apaixonada. Então é assim, a gente ouve falar, Sapeaçu é a capital da laranja, né? Quando eu cheguei aqui eu vi, e a gente vai nas feiras e encontra pouca laranja, ou uma laranja muito cara, né? Então a capital da laranja precisa ter uma laranja de boa qualidade e disponível para a população. Então essas coisas que nós precisamos estudar e ver aqui na nossa cidade. E para terminar rapidinho, eu gostaria de dizer que a superação da fome e a construção da soberania alimentar com direitos e participação social é um chamado para ação coletiva. Como é que se diz? A cereja do bolo é a participação coletiva. Então, quando é que nós vamos ser autossuficientes em alimentação de boa qualidade disponível? Quando a coletividade, quando todos participarem, governos, ação privadas, empresas privadas, a sociedade civil, os técnicos, os diretores, os gestores, todos precisam se engajar. Certo? Então, hoje no Brasil tem 33 milhões de pessoas em estado grave. Nós precisamos saber como está Sapeaçu. Quantas pessoas estão com insegurança alimentar? O que nós podemos fazer para mudar isso? Né? Lá no artigo 6º da Constituição Federal, que é a lei maior de nosso país, garante o direito à alimentação. É o nosso direito a alimentarmos todos os dias. E nós vamos superar ou não essa fome? Nós precisamos, não a fome que a gente sente todo dia e se alimenta, mas aquela fome que não tem acesso a alimento. Essa precisa ser superada. Muito obrigada. Olá a todos, bom dia. Antes de começar a falar, eu gostaria de me apresentar brevemente. Meu nome é Manoele Santos Conceição, sou filha de Moacir e Marisa, moro na zona rural de Água Branca. Estou comecei recentemente atuando aqui no município como parte do quadro técnico de nutricionistas do PENAI, da Central de Alimentação Escolar. Estão aqui minhas colegas Magna, que é a RT responsável técnica, e Raquel, que também faz parte do quadro técnico, e Neuma, que já se apresentou. Sou formada em nutrição e venho fazendo especialização na neurociência, terapia cognitiva comportamental, e aí vocês se perguntam como é que ela veio parar nas políticas públicas, né? Mas eu sou curiosa e eu gosto de estar por dentro das coisas. Então, essa é a minha maior motivação. Então, também venho aí buscando esse conhecimento a respeito da nutrição escolar. E eu gostaria de dizer também que eu sou cristã, e isso para mim é muito importante. E eu gostaria de pedir licença só para dizer um versículo aqui, que está lá em Levíticos 25, 2:7. A Bíblia ela é o livro mais antigo e mais revisado de todo mundo. E olha só o quão é importante a gente pensar nessas coisas, independente de se você crê em Deus, da sua religião. Eu gostaria que você se atentasse a isso. Lá em Levítico vai dizer: a cada 7 anos a terra deve ter um ano de repouso, e com ela os vinhedos e os cereais. Esse ano de descanso coloca em igualdade proprietários, servos e servas, empregados e hóspedes. Os benefícios se estendem ao gado e os animais. Olha só que interessante, né? A gente não vê mais isso. E aí talvez muitas pessoas, principalmente os mais velhos, pensem as coisas mudaram, a alimentação não é mais a mesma. Já vi gente dizer que hoje as doenças estão assim por conta do hormônio da galinha. Gente, então assim, vão surgindo crenças e pensamentos, mas quando a gente para pensar, olha o quanto a gente vem afetando o planeta Terra
em especial a terra. A gente não tem mais esse descanso, é o tempo todo produzindo, florestas sendo desmatadas para poder criar pastos, para criar gados. Então, assim, a gente vem afetando de forma muito negativa o nosso planeta. E está lá na Bíblia, o livro mais antigo do mundo e o mais revisado. Então, para mim é muito importante pensar nesse sentido, porque eu também venho buscando a formação na área da nutrição cristã. Pode passar, por favor. Não, aí mesmo. Entrando nessa parte da nutrição, eu acho que é muito importante a gente fazer... trazer um breve levantamento do que é a transição nutricional, né? Para a gente entender como é que se dá a questão da insegurança ou até mesmo da segurança alimentar. Até o início de 1970, o perfil das doenças do Brasil estavam associados aos processos de deficiências como a desnutrição, anemia e hipovitaminose, que é a deficiência de vitaminas, as infecções decorrentes das condições sanitárias e higiene inadequada. Então, por exemplo, a gente via muitas pessoas tendo infecções, né, vermes, por exemplo, o que é mais conhecido, e hoje a gente tem uma diminuição nisso, né? Mas apesar disso, a gente ainda sofre, né, com essa transição nutricional. Então é um estágio intermediário. A gente vive no Brasil hoje um estágio intermediário, onde, né, se teve um aumento da produção de alimentos, mas quando a gente vai ver é um aumento da produção de alimentos industrializados. E quando a gente compara, né, a gente pega os alimentos naturais, que são ali alimentos que a gente conhece. Eu sempre gosto de usar um exemplo assim. Você pegar, por exemplo, um bolo de aipim, você sabe mais ou menos o que tem ali naquele bolo de aipim. Mas você pega um salgadinho de milho, um biscoito recheado, você pergunta a qualquer pessoa, por mais que seja eu, nutricionista, as meninas ali, ou a tecnóloga que tem o conhecimento, vai ter uma grande dificuldade de dizer para você, olha, isso aqui tem isso aqui. Às vezes a gente nem conhece. Se você pegar e olhar a embalagem de um alimento industrializado, você vai ver lá a lista enorme de ingredientes, né? E são ingredientes que muitas vezes são artificiais. Então, assim, a gente precisa, né, ter esse entendimento. E a globalização, ela universaliza esse acesso a esses alimentos industrializados. Então, pode passar, por favor? Então, o que é o direito humano à alimentação, né? A gente precisa pensar sobre isso. O que é o direito? Mas antes da gente entender o que é direito humano à alimentação, o que é direito de modo geral, né? Basicamente, a gente ter a garantia, né, de algumas questões importantes que não só o governo, não só o Estado deve garantir, mas a sociedade. Eu costumo dizer que é uma responsabilidade de todo cidadão garantir a sua própria saúde, né? Isso não é um dever só do Estado, só do município, só dos governantes, né? Só das secretarias, mas é um dever e uma obrigação nossa de garantir isso, tanto para a gente, quanto para a nossa família, quanto para aqueles que estão ao nosso redor. Eu costumo dizer que é uma responsabilidade muito importante social, né? Independente de você fazer parte de algo grande, você tem essa grande responsabilidade de cuidar da sua própria saúde. Porque imagine só, a gente vive em um país hoje onde as doenças crônicas elas estão em alta, 55% da população está em sobrepeso, né? Não fazendo apologia aqui à gordofobia, até porque, né? Mas a gente precisa pensar o porquê isso, né? Porque a gente vê a população nesse estado de sobrepeso, mais da metade da população. E quando a gente para pensar nisso, a gente vai ver que não tem a ver só com o estado físico, mas tem a ver com a qualidade nutricional, tem a ver com os nutrientes, né? O que está sendo oferecido na mesa. Eu creio que daqui a uns anos, todas as pessoas vão precisar fazer consumo de suplementos, porque a alimentação que a gente tem hoje na mesa não consegue fornecer todos esses nutrientes importantes, por mais que seja uma pessoa que consuma muitos alimentos naturais, não vai conseguir, porque a gente vem tendo essa implicação no campo que afeta o alimento. Então, assim, por mais que a gente trabalhe políticas públicas de agricultura familiar, alimentos que são naturais, que não têm ali a inserção de agrotóxico, de produtos químicos, mesmo assim, a gente vai ver uma deficiência nesses alimentos, né? Então, a gente precisa ter esse olhar também consciente de que, independente do que seja feito,
É por isso que eu costumo dizer que se tem algo que a gente possa fazer para melhorar, a gente tem que correr atrás disso. Então, o reconhecimento é reconhecido pelo Pacto Internacional dos Direitos Humanos Econômico, Social, Culturais e ratificado por 153 países, inclusive o Brasil. Ou seja, né, o direito humano, a alimentação não é só algo inserido no nosso país, mas 153 países também, né, aderem a esse direito. Então, pressupõe uma alimentação adequada, tanto do ponto de vista de qualidade como de quantidade, garantindo a segurança alimentar e nutricional, o direito à vida, entendido aqui como acesso à riqueza, né, não só material, mas também científico e espiritual. Eu costumo dizer que é a questão, né, do corpo, mente ou alma, psique, e o espiritual também. Então, produzida pela própria espécie humana. É como eu falei, não é só o governo, não é só o Estado, não é só o município, mas é todos buscando essa garantia. Então, é por isso que é importante a presença de todos vocês aqui. Então, a emenda constitucional número 64 inclui a alimentação entre os direitos sociais fixado no artigo 6 da Constituição Federal de 1978. Isso, 78. Então, assim, gente, o direito humano à alimentação é lei, né? E é como eu falei, a gente precisa ter esse conhecimento, porque a gente precisa revogar esses nossos direitos. Então, como é que você vai cobrar do município, do gestor, algo que você não faz ideia, né? Algo que você muitas vezes não sabe que você deveria ter acesso àquilo. Então, é por isso que eu costumo dizer que é uma responsabilidade nossa também. Pode passar, por favor. O que se entendia como insegurança alimentar? Que decorria principalmente da produção insuficiente de alimentos, como eu falei, e países pobres. Lança-se uma experiência, então, nesse período, para aumentar a produtividade de alguns alimentos. Eu não sei se muitos vão se lembrar aqui, mas houve algo chamado a Revolução Verde. Nessa Revolução Verde foram utilizados usos de sementes, fertilizantes, pesticidas, irrigação e mecanização, tudo isso associado ao uso de novas variedades genéticas fortemente dependentes de insumos químicos, né? Foi onde teve, digamos que, o boom da tecnologia. E só que, assim, essa implementação tinha em vista a garantia da alimentação à sociedade. Só que aí a gente vai ver que as coisas não aconteceram dessa forma, porque houve uma redução da biodiversidade, como eu falei. A gente vem o tempo todo, infelizmente, gastando o nosso planeta, de fato, essa é a palavra. A gente vem gastando o nosso solo, a gente não tem dado esse descanso. Então, nesse período foi tão forte que o impacto foi ainda mais negativo do que talvez se não tivesse feito isso. Se não tivesse acontecido a chamada da Revolução Verde. Porque toda essa tecnologia, toda essa implementação desses insumos químicos teve um impacto bem negativo na Terra. Então, houve a questão do êxodo rural, a contaminação do solo e dos alimentos com agrotóxicos. Então, é onde a gente vai ver também as pessoas saindo da zona rural para irem para a cidade, e meio que a questão da agricultura começa ali a ser também desvalorizada. Então, é por isso que, aos poucos, a gente vai vendo essas culturas, esses costumes sendo perdidos. A colega aqui falou sobre a jaca, e eu lembro da casa de farinha. Hoje, se eu não me engano, no município, se eu não me engano, são 3, né, que tem. O IBGE fez uma pesquisa e só tem 3 casas de farinha no nosso município ativa. Se alguém soubesse, tem outra aí, me atualize. Mas aí você fica pensando, né? Tá, ok, a gente vê falando que a farinha é um alimento, que isso, que aquilo, que prejudica a saúde, mas justamente por conta da forma de produção. E eu acho que é um risco ainda maior a gente comprar essa farinha de fora, da onde a gente não faz nem ideia de onde vem, como foi produzida. Eu lembro que quando eu era criança, eu ia junto com minha mãe, com minhas tias, minhas avós, para a casa de farinha, e eu via ali todo o processo, né? É algo que faz parte da nossa cultura. Hoje a gente não vê mais isso, as crianças não sabem nem mais o que é isso. Então, assim, são coisas que vão sendo perdidas e que vai afetando a cultura, não só o ato de comer, não só o ato de nutrir, mas também essas culturas que vão sendo perdidas. Pode passar, por favor.
E aí vem a segurança alimentar e nutricional. Segundo a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, Lausanne, de 2006, entende-se que a segurança alimentar e nutricional consiste na realização do direito a todos o acesso regular e permanente a alimentos de qualidade em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, respeitando a diversidade cultural, social, econômica e ambiental. Então, quando a gente fala sobre saúde, sobre alimentação, sobre educação, a gente leva em consideração todo o contexto onde existem setores ali se interligando, que a gente não pode deixar de lado e a gente precisa levar em consideração. Pode passar, por favor. Já. E, por último, os impactos da alimentação. Eu gostaria de fazer uma pergunta tanto quanto provocativa a todos vocês que estão aqui presentes. Quem não passa fome se alimenta bem? Será que a pessoa que tem em casa, na mesa, alimentos, será que essa pessoa está se alimentando bem? Será que ter alimento na mesa significa, de fato, estar se alimentando bem? Adianta combater só a fome? Porque a gente, às vezes, vê falando muito sobre a fome, mas será que o combate à fome tem sido suficiente ou a gente precisa também pensar em outras questões? E, segundo os órgãos de saúde do país, as principais enfermidades, como eu já havia falado, que afetam a população brasileira, estão os grupos de doenças crônicas não transmissíveis. Como assim? A população passando fome e o pessoal, e 55% da população em sobrepeso e obesidade. Né? Tem alguma coisa aí que está errada. Segundo a OMS, as doenças crônicas matam cerca de 41 milhões de pessoas a cada ano, equivalente a 71% de mortes no mundo. E aí eu gostaria de ressaltar principalmente os cânceres, que a gente vem observando que cada vez mais, algo que não era tão falado, a gente vem ouvindo falar. E o impacto que isso tem na sociedade é muito grande, porque a gente sabe que essas doenças são os que mais vão consumir as verbas do país. Então, assim, o que poderia estar sendo usado para prevenir, está sendo usado para tratar. E muitas vezes o país não consegue tratar essas doenças justamente por serem muito caras. Hoje, por exemplo, a diabetes, você até encontra alguns medicamentos, né, na unidade, mas não são todos. E tem doenças que você precisa pagar. Você vê aí várias campanhas sendo feitas para as pessoas conseguirem fazer determinados tratamentos, porque o município, o estado e o governo não consegue contribuir de forma 100%, justamente por conta disso. Então, quanto mais a gente se alimentar mal, principalmente de alimentos industrializados, ultraprocessados, enquanto a gente não começa a fortalecer essas políticas de agricultura familiar, a gente vai ver cada vez mais esses números aumentando e a gente sem entender, porque a comida está na mesa, mas a qualidade é o que está faltando. Então, assim, já foi falado bastante coisa aqui, né? A gente precisa seguir em frente. Pode passar, por favor. E aí eu agradeço, né, a oportunidade e quem tiver dúvidas, né, depois pode estar assim tirando. Bom dia, gente. Como o Paloma já me apresentou, eu me chamo Geisane, sou nutricionista, né? Atualmente sou integrante da equipe EMUT da Secretaria, né, de Saúde. E assim, como já falaram da segurança, da insegurança, mas aí a gente se pergunta, né? Como eu sei como é que se chegam a esses dados de segurança e de insegurança no Brasil, no mundo e nos municípios, né? Então, assim, não é da noite para o dia, né? Já foi falado sobre uma forma que a gente faz para justamente estar verificando essa situação, só que por trás, né, da insegurança, da segurança, da EBIA, tem muita gente, né? Então foi todo um contexto para se chegar a esse instrumento que justamente é o que avalia a segurança alimentar e nutricional, né? Eu acredito que Rosângela conheça a professora Sandra Chaves. Rosana. Então, assim, ela bem trata, né, segurança alimentar e nutricional, né? Fui aluna dela lá na UFBA, no programa de mestrado. Então, assim, a segurança alimentar e nutricional já vem há um bom tempo, assim, na minha vida, né?
Então, assim, aí a gente se pergunta, né? Como é que eu avalio a segurança alimentar ou a insegurança? Então, é através da EBIA, né? A Escala Brasileira de Insegurança Alimentar. E que escala é essa, né? É justamente uma escala que mede essa percepção, né? A vivência da insegurança alimentar, da fome no nível domiciliar. Ou seja, essa escala, ela é aplicada com as pessoas no seu domicílio. Não é um questionário online, não é algo proposto, mandado por rede social, né? É algo no seu domicílio. Essa escala, ela tem essa capacidade, né, de mensurar que dificuldade essa família tem de acessar alimentos, mas também mede dimensões psicológicas e sociais da insegurança alimentar. E como é que funciona essa escala de insegurança alimentar? Ela é composta por 15 perguntas sobre alimentação, renda, né, e entre outros. Eu vou apresentar aí para vocês, né, uma parte das perguntas, como por exemplo, uma das perguntas é: nos últimos 3 meses, os moradores deste domicílio tiveram a preocupação de que os alimentos acabassem antes de poderem comprar ou receber mais comida? Né? Aí a gente pergunta e as pessoas vão responder. Então são 15 perguntas, tá certo? Então, assim, após todas essas 15 perguntas, né, a gente tem um somatório e a gente tem a classificação. Se essa família está em segurança ou em insegurança alimentar e nutricional. Então, a classificação é feita dessa forma. Se for 0 a pontuação após as respostas, segurança alimentar. Se for de 1 a 3, insegurança alimentar leve. De 4 a 5, insegurança alimentar moderada. E de 6 a 8, insegurança alimentar grave. Então, a gente faz as perguntas e classifica dessa forma. Então, assim, o que seria, né, essa insegurança alimentar leve, insegurança alimentar moderada e insegurança alimentar grave, né? A segurança alimentar é quando a família, né, quem foi entrevistado, tem justamente acesso regular e permanente a um alimento de qualidade em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais. Ou seja, é quando eu não deixo de comprar alimento, né, por uma outra necessidade que tenha aparecido. A insegurança alimentar leve é quando existe apenas uma preocupação ou incerteza se aquela pessoa vai ter acesso ou não ao alimento. Ou seja, será que ela vai ter realmente um alimento de qualidade, né? Vai estar em quantidade adequada? Então, essa é a insegurança alimentar leve. Já a moderada é uma redução quantitativa de alimentos, né? Ou seja, a redução do número de alimentos naquela família. Ou, muitas das vezes, também a falta de alimentos entre os adultos. E a insegurança alimentar grave é uma redução quantitativa de alimentos também entre crianças, né? Seja na ruptura dos padrões de alimentação, na falta entre todos os moradores, né? Não inclui só os adultos, mas todos os moradores. Ou seja, né, nessa situação, a fome passa a ser uma experiência vivida dentro do domicílio. E aí, trazendo os dados, né, já foi falado aqui, né, a respeito da insegurança alimentar grave na Bahia, né, no Brasil. Então, no Brasil, somos 33 milhões de pessoas, né? E na Bahia, 1,8 milhões de pessoas estão em insegurança alimentar grave, ou seja, passando fome, né? Então, assim, no Brasil, né, 15,5%, aqui no Nordeste, 21%, né? Na Bahia, 12,9%, no rural, 9,9% e no urbano, 14,1%, né? Então, dos 33 milhões de pessoas que passam fome no Brasil, né, o maior percentual se encontra na zona urbana. Então, assim, quando a gente fala, né, da insegurança, dessa questão da distribuição, a gente ainda tem a classificação, né, de acordo com a cor, de acordo com a renda. Então, assim, o que é que a gente vai classificando? Raça, cor da pele, né, preta ou parda. Referência de pessoas como mulheres no domicílio e também sem escolaridade ou ensino fundamental incompleto. Então, essas são as condições, né, das famílias
que, quando presentes, as pesquisas mostram uma maior vulnerabilidade da existência da fome. Tá. Eu adorei essa fala das meninas aqui. Vai trocar? Érica, por favor. Vem aqui me ajudar. Tô reclamando aqui de Bill porque ele não deu outro microfone aqui pra gente, porque eu adoraria pegar a fala aqui. Grave. Eu teria a impressão que era assim, a gente chamar e dizer assim, a gente pensar e dizer assim, onde é que eu me enquadro nessa situação? Onde é que o meu vizinho, né? Onde é que na minha comunidade, onde é que o meu município, a maioria ou as pessoas se enquadram naquela classificação que ela fez ali, né? Isso é extremamente importante. Eu acho que essa conferência, eu não vou falar do meu tema então, essa conferência, se a gente tivesse, né? Por isso que na minha fala eu disse assim, é um momento de reflexão, da gente conhecer, da gente entender a nossa realidade que nós estamos, onde nós estamos inseridos, para que a gente, compreendendo isso, a gente possa tomar decisões para poder vencer essa situação da questão, superar a questão da segurança alimentar. É esse o objetivo dessa reunião, é esse o objetivo dessa conferência. Como Pio me deixou na mão, eu já aproveitei, queimei aqui um pouco da minha fala, abordando o tema da companheira que fez ali com brilhantismo, não só ela, como todas as demais companheiras, que a gente quer muito agradecer essa contribuição. Estamos super felizes com isso. E eu fiquei de falar sobre o que mesmo? Já que eu falei da questão dos outros. Pois é. E aí, quando a gente fala dessa questão da insegurança alimentar, quando a gente fala das fome, eu pedi a Érica, Jéssica iria falar assim sobre as políticas públicas, que era a fala dela, existentes para fazer esse enfrentamento, né? E aí, mas me foi antecipado essa fala, e aí o que a gente vai dizer para vocês aqui agora é de que entendido ou visto essa realidade de que no Brasil 13%, 33 milhões de pessoas passam fome, 12,9% na Bahia, né? Que a maior parte dessas pessoas estão na zona urbana, né? Compreendido isso, ou então pelo menos visto isso, né? O que é que nós precisamos fazer? O que é que os municípios fazem? Se você pegar o número, 13% a 12,9% na Bahia estão em situação de insegurança grave, que é aquele em que não só os adultos, mas também as crianças não têm alimento na quantidade e na qualidade suficiente para atender às suas necessidades, digamos, de alimento saudável. Então, assim, então o que é preciso se fazer, né? Quais são as políticas públicas que o governo, a sociedade, o governo tem que fazer e a sociedade tem que cobrar para que a gente possa superar esses desafios? Aqui no município, aliás, justiça se faça, a partir de desde 2003, né, com a ascensão do governo Lula, se implantou o programa Fome Zero e a gente começou a regredir esse movimento, né? Esse processo que era 13,5%, chegou a ser 6% só, ou só não, só 6%, a metade, caiu a metade esse número de pobreza da fome no Brasil. Infelizmente, o processo voltou a crescer, hoje nós estamos beirando aí 13,5%, 6% da fome está no Brasil. Então o que é preciso se fazer para superar isso, né? Com a volta do governo Lula, a gente voltou a ter alguns programas de enfrentamento dessa questão. Nós, no município aqui de Sapé-Açu, que no passado,
né? Lá atrás, durante o governo Lula, nós tínhamos os projetos importantes. Aliás, o governo como um todo, o governo Lula como um todo, tinha uma política importante, alguns programas que são de uma importância extraordinária, né? Eu vou destacar aqui o PAA, mas eu tenho por dever destacar o programa do PENAI. Cadê as meninas do PENAI que estão aqui? São do PENAI vocês, né? Não, que é saúde. O PENAI é uma política pública extremamente importante nessa questão da superação da fome. Outro dia eu comentava e dizia assim, hoje, foi na reunião, disse, antigamente a gente ouvia dizer que os nossos filhos iam para a escola por causa da alimentação, por causa da merenda escolar. Aí alguém do lado me disse assim, antigamente não, Bahia, ainda é assim, né? Os professores balançaram a cabeça ali. Ainda é assim. Felizmente os números mostram, né? Nós éramos a 6%, mas já estamos em 13%. Ou seja, a fome voltou para o Brasil, né? Então esse programa, e aí eu vejo, sou obrigado a dizer, e com muito prazer eu digo que a política, a volta do governo Lula, traz de volta esses programas importantes. O PENAI que não tinha dinheiro, ou tinha pouquinho, era 38 centavos, não era isso que pagava por criança para merenda escolar, que hoje se chama PENAI, dobrou, triplicou o valor. As escolas, hoje os municípios estão tendo dinheiro para poder comprar muito mais, né? O avanço da escola integral, tempo integral, vai ter que as crianças vão ter recursos para poder comprar e oferecer o almoço para essas crianças durante, não só o lanche, mas também o almoço. Então o PENAI é importantíssimo. Imagine vocês, cadê o pessoal? Marta não está aqui, mas são 3.500 alunos, né? Salvo engano, que fazem parte da rede municipal aqui de Sapé-Açu. Então você tem isso diariamente, né? Todos os dias esse alimento é ofertado às crianças e seguramente ajuda a reduzir esse quadro de insegurança alimentar. Mas, além desse programa, nós temos no município hoje um programa importantíssimo, do Brasil como um todo, e no município a gente tem um programa importante, que chama o PA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. Respirar, né? Tu respirou um pouquinho. Eu estou correndo porque Paloma está aqui me dizendo, anda rápido, porque o tempo está acabando. O PA, né, que é um programa importantíssimo, é aquele programa de aquisição de alimentos, na modalidade de doação simultânea, que é aquele que a gente compra dos agricultores, e aqui a gente tem vários representantes desses agricultores, né, e agricultoras, e oferece oferta para as famílias em condição de insegurança alimentar, que às vezes a gente chama assim, em condições, como é que, Paloma, que você fala? Em condições de vulnerabilidade social, mas que tecnicamente a gente chama lá no programa em condições de segurança alimentar e nutricional. É um programa importantíssimo. Infelizmente nós tivemos 2 anos que aí no outro governo que não tivemos recurso, mas que agora nós estamos voltando a partir do governo Lula. Na Bahia foram destinados 250 milhões de reais, ao contrário, no Brasil 250 milhões de reais, e aqui na Bahia, nessa primeira etapa, 29 milhões de reais. E aí, para nossa felicidade... Me permita falar, o senhor tocou no assunto do PA e eu queria trazer de uma forma bem clara qual é a importância, né, da gente estar articulado entre as secretarias, né, e fazer esse levantamento de dados. Algumas pessoas, quando vêm se cadastrar no PA, e esse ano a gente ouviu muito isso, eles questionando, Paloma, por que vocês pedem toda vez uma série de documentos, um monte de perguntas, se tem escolaridade, se tem saneamento básico, se tem água. Por que a gente pergunta tudo isso no ato do cadastramento? Porque a gente precisa fazer um levantamento e entender qual é a situação real do nosso município. Será que vale a pena realmente a gente buscar lá as emendas, os recursos, as políticas públicas e abarcar 500 milhões de reais para o nosso município para aquisição desse programa? Mas quantas famílias de fato a gente tem que tem a necessidade
de adquirir esses alimentos. Por isso que a gente faz todo esse questionário, faz um levantamento, estuda para entender a família jovem, é uma família já de pessoas idosas, é uma família que é dirigida por mulheres. A gente não trouxe um dado ali importante, que o déficit nutricional, na maioria das vezes, está em grande escala ali, que é uma família literalmente liderada por mulher. Por que que isso acontece? Porque a mulher é mais frágil, porque a mulher está em maior vulnerabilidade, porque as políticas públicas para as mulheres ainda é pouca. Então é momento da gente realmente repensar sobre isso. E falar sobre a importância das articulações das secretarias, porque o PA esse ano, ele ainda não foi possível abarcar a totalidade do município. Então, foi feito um levantamento, né, secretário? E a gente chegou a algumas localidades emergenciais. E aí, durante todo esse percurso, um agente de saúde me chamou e me disse: Paloma, eu tenho um grupo familiar na minha comunidade que está em extrema vulnerabilidade. Mas a minha comunidade não foi contemplada no PA. Eu falei: mas aí, o que é que a gente faz? A gente precisa resolver o problema que é mais gritante. A sua comunidade não foi abarcada, mas esse grupo familiar precisa ser coberto. Traga essas famílias e a gente vai fazer o cadastramento e a gente vai entregar. E foi assim que a gente fez. Então, quando eu falo dessa importância de articulação, por quê? A gente precisa estar em conjunto, Secretaria de Assistência Social, Agricultura, Saúde, Educação. Por quê? Porque muitas vezes é o agente de saúde que está lá na casa, está no dia a dia, está entendendo a realidade dessa família. A gente no CRAS também atende essas famílias. Vai chegar em algum momento que vão ser as mesmas famílias, sim. Mas em algum momento vão ser famílias diferentes. Então, se a gente às vezes não consegue chegar, o agente de saúde consegue chegar, o enfermeiro da unidade básica consegue chegar, né? Às vezes o agricultor familiar que está ali, que entende que tem uma família do ladinho dele que está nessa situação de extrema vulnerabilidade, mas não pode ser esse agricultor familiar, ele vai ser o beneficiário do programa. Então, eu só queria trazer esse recorte que é extremamente importante. Palavra dada e o tempo que você gastou requisitado de volta. Mas legal, Paloma, tranquilo, é isso aí mesmo, é isso, né? Essa integração é fundamental. Nós só estamos conseguindo fazer isso aqui porque há integração entre essas secretarias, né? Eu falei na minha apresentação inicial, os parceiros, a ação social, CRAS e saúde e educação são importantíssimas para essa realidade, tá? Então são importantíssimos para que isso acontecesse, não só isso, mas como a execução dos outros programas que nós estamos executando e está acontecendo. Quero me enrolar. Então, assim, essa integração é fundamental, né? Saúde, educação, CRAS, né? Infraestrutura, administração, né? Para todo mundo integrado, somando. Mas voltando aqui à minha fala, que Dona Paloma aqui me tirou aqui do meu raciocínio, né? Foi porque ela percebeu que eu estava afando, né? Tá ficando velho assim, né? Comecei vou socorrer aqui, Bahia, e com muita categoria fez isso. Então, assim, eu falava de que a UPAA é uma política pública importantíssima para essa questão do enfrentamento, da superação dessa questão de insegurança alimentar. Então, assim, aqui em Sapé, desde 2011, né, Dona Laura aqui me lembra aqui que é da mais tempo, 2011, 12, 13, a gente tem esse programa aqui no município, tá? Houve alguns soluços, né, como eu disse, em 2 anos aqui, nos últimos 2 anos, aí o último governo aí não botou recurso, acabou o recurso e tal, a gente ficou impedido de executar, de oferecer esse programa, essa alternativa para as famílias carentes. Mas, com a volta do governo Lula, né, e aí a gente, com a revitalização do programa, com essa decisão política de fazer esse enfrentamento a essa dura realidade que a gente está enfrentando,
o Brasil, a Bahia.